E aí galera, eu sou o Iax Sideratos, estou aqui agora com o neurocirurgião, o Dr. Carlos Alberto. Tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu amigo. Grande prazer estar aqui nesse evento, muito bom, fantástico. Parabéns aí pro Baltresca e para todos vocês aí. Não, parabéns pro senhor que eu vi a palestra fenomenal. Que bom, você gostou? Adorei, Bom, de verdade. que bom. Eu queria saber como é que o senhor iniciou na hipnose. Então, a minha história foi mais ou menos o seguinte, eu me senti um pouco frustrado devido aos resultados da medicina tradicional, em que, como eu disse na palestra, somente 3 a 4% dos meus pacientes eram pacientes cirúrgicos, em que a gente podia realmente ajudar de alguma forma, resolvendo problemas, né? E além disso, eu passei por um processo de uma dor crônica no meu quadril, e eu fui buscar os tratamentos médicos convencionais, ressonância e tudo, tomando morfina, e não consegui achar uma solução para isso. Foi quando eu me deparei com um fisioterapeuta que trabalha com técnicas alternativas, tipo a microfisioterapia, a nova medicina germânica, e isso me chamou muita atenção, porque depois de uma única consulta, realmente minha dor sumiu e desapareceu. E diante de uma situação como essa, seria quase que impossível a gente dizer que o negócio não funciona, né? Ser tão cartesiano e acreditar que somente o remedinho que não estava funcionando passasse a funcionar. E a partir daí eu comecei a me interessar por isso e comecei a estudar a nova medicina germânica, microfisioterapia, psique, etc. e tal. E a nova medicina germânica, que é a que estuda realmente esses programas biológicos, tem uma lei fundamental, que é uma lei que diz que toda doença ela acontece fora da consciência, através de um impacto forte, de um impacto de alta intensidade. E aí eu fui buscar que lugar seria esse fora da consciência, né? Inicialmente eu me deparei com a hipnose ericksoniana, e eu particularmente tive muita dificuldade, porque eu não tinha como utilizar essa ferramenta naquilo que eu realmente queria. E tinha dificuldade com induções, não conhecia as induções instantâneas, não conhecia muito a hipnose do jeito que a gente conhece agora. E aí eu fiz o curso de PNL no Instituto Elsevier, e aí depois disso apareceu o curso do Alberto Delísola de Street Hipnose, foi eu acho que o primeiro ou o segundo curso dele, e nesse momento eu comecei a me interessar e ver que realmente podia fazer a coisa de uma forma rápida, de uma forma muito mais eficaz. E foi aí que eu conheci o Michael Arruda e a galera. E aí, finalmente, o Michael, em 2015, trouxe o protocolo da Omni. E quando eu fiz o curso, simplesmente a coisa casou. E aí fundiu isso tudo. E aí eu comecei a trabalhar na hipnose, junto com a germânica, criando a técnica de decodificação mente-corpo. Foi mais ou menos assim a história. Muito legal. E você pode falar pra gente como que a mente pode influenciar no sistema imunológico? Bom, de todas as formas. Como eu falei na palestra, o nosso corpo ele foi criado na natureza e antes não existia médico, muito menos veterinário. Sim. Então, o que acontece com isso? O nosso corpo ele tem todos os mecanismos biológicos de fazer a tua autocura. E se a tua autocura ela não está acontecendo, é porque existe alguma coisa que está impedindo de que ela aconteça. Sim. Né? Então, não só do ponto de vista imunológico, como do ponto de vista de todas as doenças, a hipnose pode ajudar liberando a mente subconsciente, que é onde está a maioria dos nossos conflitos, na nossa crença, as nossas emoções, os nossos hábitos, e aí deixar com que o nosso corpo faça aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é colocar os trilhos, né, nos eixos e deixar esse trem caminhar aí sozinho. Sim. Eu sou professor também de artes marciais, né? E uma vez um aluno meu acabou se cortando com uma espada. E aí fez um corte bem profundo. Eu falei, meu Deus, vem pra cá. E como eu já tinha feito hipnose nele há um tempinho atrás, eu falei, bom, como ele aprofunda bastante, eu vou tentar com ele. E eu fiz, o sangue tava vindo, eu consegui travar. Tem alguma explicação isso? Sim, isso é fisiológico, né? Sim. Toda vez que a gente se corta, o nosso organismo vai lá e faz um mecanismo da cascata, que a gente chama cascata da coagulação, para evitar a parada desse sangramento. Então, a gente não só do sangramento, como na salivação, os dentistas usam muito para dor. Então, é uma ferramenta fantástica e você pode usar no seu dia a dia o tempo todo, para ansiedade, para nervosismo. É uma ferramenta que trabalha muito e de forma bem rápida, inclusive, por exemplo, nas questões de hipnose emergenciais, em fraturas, você consegue fazer retificação de braços que estão fraturados simplesmente com
as técnicas de hipnose, sem que a pessoa passe por esse estresse todo, entendeu? Porque para o corpo humano, você está numa situação dessa é como se você estivesse em iminência de morte. Então, nesses momentos, o nosso cérebro faz um completo shutdown e você, muitas das vezes, está em transe. Então, fica muito fácil de você atuar com isso aí, porque o cérebro emocional toma conta e aí a mente consciente realmente para. É a mesma coisa de você falar para a pessoa, por favor, não reaja a assalto. E a pessoa vai lá e sai no tapa com o bandido. Não é porque essa pessoa não seguiu as suas instruções. É porque quando o cérebro reptiliano e o cérebro emocional eles vêm à frente, o outro cérebro simplesmente para. Então, um exemplo que a gente dá muito legal disso é a seguinte forma. As suas funções fisiológicas, elas sempre sobressaem. Então, por exemplo, se você tiver com uma vontade imensa de urinar, ao mesmo tempo morrendo de saudade da sua namorada e tendo que fazer o seu TCC para conclusão de curso, se você não for lá, fizer o seu xixi, se você não for lá ligar para sua namorada matar a saudade, você vai ficar fazendo o seu TCC de uma forma completamente ineficaz. Então, essa é a importância da hipnose, você deixar que as coisas funcionem da forma mais fisiológica possível. Sensacional. E o que seria a técnica de decodificação mente-corpo? Então, a técnica de decodificação mente-corpo foi uma técnica que eu estou criando, em que ela engloba tudo aquilo que eu já aprendi, né? Basicamente a leitura biológica, a nova medicina germânica, que são as técnicas que estudam o funcionamento desse corpo, quais os conflitos que estão envolvidos com cada doença, e a partir daí a gente ir lá e ressignificar o momento, né, desse primeiro impacto de forma violenta, através da hipnose, da ressignificação, facilitando o trabalho da germânica. Tá, e como que aplicá-la? Com quem? Em quem? E quais as situações? Então, hoje eu acho que em todas as situações. Porque independente de você... a DMC seria mais para doenças físicas. Porém, você tem a ferramenta, que é a ferramenta da DMC, ela é dada em 2 módulos. O módulo 1 é o módulo da hipnoterapia Omni. Então, você se torna um hipnoterapeuta, que você pode tratar as patologias clínicas, e, ao mesmo tempo, você se torna decodificador, que você consegue aprender a ler os sintomas do teu corpo físico, com essa você consegue entender por que você está doente e também trabalhar automaticamente na causa. Então, você também é um hipnoterapeuta, né? E como profissional da medicina, o que você tem a dizer sobre a prática da hipnose para entretenimento, tão criticada, né, por essa classe profissional? Cara, eu adoro hipnose de entretenimento. A minha única crítica não é em relação à hipnose de entretenimento, Sim. É em relação aos cuidados que você tem que ter com as pessoas, né? Porque você sabe que as pessoas que estão ali, elas estão abertas, né? Então, tem pessoas que fazem brincadeiras com a maior das boas intenções, eu sei, mas que pode trazer emoções ruins, né, e sentimentos ruins. Mas a hipnose de palco é fantástica. Tem até o pessoal do Magicamente, o Dudu, a gente está sempre junto aí, trocando ideias, né, sobre induções instantâneas, quais as induções que funcionam mais. E eu acho que também é um caminho, é uma porta aberta para que a gente consiga disseminar a hipnose no meio, né, porque as pessoas inicialmente não sabe o que é hipnose. E com essa divulgação toda do Pyong, do pessoal, isso tem sido muito legal. Então, eles abrindo as portas, né, eu acho que as pessoas começam a investigar um pouco mais, saber um pouco mais sobre isso e conseguem chegar às transformações que a hipnose pode fazer. Sim, uma vez eu até fiquei com medo, eu estava num show que eu faço hipnose com ventriloquia. Eu uso um boneco para hipnotizar as pessoas, né? E aí eu tava fazendo e uma moça começou a chorar. Eu tive que parar. Falei, gente, espera só um pouquinho, 1 minutinho. Tive que fazer rapidinho lá para ela voltar. E ainda perguntei, ok, melhorou, quer continuar ou não? Porque ela ficou meio assustada, né? Ela falou, não, eu quero. Nossa, e ela aprofundou pra caramba. É fantástico. Isso acontece muito, né? Que a gente chama de uma abreação ou uma supressão de emoção. Sim. Que o subconsciente é como se fosse uma panela de pressão. A hora que ele está prestes a explodir, se a gente tem uma válvulazinha que faz com que isso, né, consiga dar uma extravasada, isso geralmente pode acontecer, isso não é um problema. É importante que as pessoas também que façam hipnose de rua, de street, e hoje a grande maioria dos profissionais
tem uma formação fantástica pelo Alberto Delisla, pelo Pyong, pela própria Omni. A grande maioria hoje sabe como lidar. Baltresca também, desculpa, Baltresca. Mas as pessoas hoje sabem como lidar com isso, sabem o que isso significa, e é isso que eu acho mais importante. Porque a partir do momento que você coloca uma pessoa em transe, você tem que saber resolver os problemas. Né? E problemas acontecem, outro, né? Claro. O objetivo é sempre maior, risco de queda. Então, eu acho que é fantástico. Isso não foi inventado no Brasil, né? Isso nos Estados Unidos, em Las Vegas, bomba há muito, muito tempo. É uma coisa muito legal de entretenimento, que você traz sentimentos bons, alegria, risadas. E não tem como ver isso como uma coisa negativa. Eu acho que é fantástico. Então, partindo do pressuposto de que todo sintoma possui pelo menos uma parcela psíquica que pode ser trabalhada com hipnose, como que se dá a sua atuação enquanto médico na prescrição de tratamentos? Você indica hipnoterapia também ou apenas remédios usuais? Isso depende muito do que o meu cliente vem buscar em mim. Certo. Eu sou um neurocirurgião de formação e, para mim, a hipnoterapia é sempre uma possibilidade. Porém, não existe hipnose, só existe auto-hipnose. E só existe uma possibilidade de tratamento com a hipnoterapia desde que a pessoa esteja interessada nisso, desde que a pessoa queira passar por esse processo. Então, eu funciono de acordo com a demanda. Se a pessoa vem para mim e fala, doutor, eu vim aqui porque falaram que eu tenho que operar, ou porque eu quero um remédio, eu tento uma abordagem mais alternativa, uma abordagem de outras coisas. Pergunto sempre, questiono quanto tempo você já está sofrendo com esse problema, sem ter um resultado eficaz, e falo da possibilidade de hipnoterapia. Mas hoje os meus clientes estão fatorados. Tem aqueles que me procuram já para a hipnoterapia médica e tem aqueles que me procuram para o tratamento cirúrgico, neurocirúrgico. Certo. Enquanto o senhor estava na palestra, algumas pessoas fizeram perguntas aqui pelo WhatsApp. Posso ler aqui? Então vamos lá aqui, ó. Perguntaram aqui, ó. Dr. Carlos Alberto, o número de partos normais do Brasil é muito baixo comparado ao percentual de outros países. Você acredita que a hipnose pode mudar esse cenário? Quais as barreiras a hipnose deve enfrentar nesse caso? Eu acho que a hipnose mudar esse cenário é quase que impossível, né? Isso tem que partir das grávidas, de buscar possibilidades, e também dos médicos, ginecologistas e obstetras que fazem isso. A hipnoterapia ela já existe como possibilidade para isso há muito tempo. Agora, essa mudança do cenário médico aí é uma coisa que é um pouco mais complexa, mas eu acredito que isso a longo prazo, né, mostrando o que essa ferramenta da hipnose tem para oferecer, e isso tem aumentado muito agora, nesses últimos, desde 2015, que a gente vem aí acompanhando a hipnose no Brasil, eu acredito que isso vai chegar a alguma coisa, porque a hipnose já é reconhecida por várias entidades médicas, né? É reconhecida pelo CFM, do Conselho de Medicina, ela é reconhecida pelo Conselho de Odontologia, de Psicologia, de Terapia, então já é uma ferramenta existente. Basta que as pessoas conheçam isso e cabe aí aos nossos colegas que estão assistindo ajudar a divulgar, mostrar a importância de que isso tem na vida das pessoas, também como tratamento coadjuvante de doenças, né? Claro que a gente nunca vai falar que a hipnose substitui tratamento médico, não é essa a função nem a finalidade, ela é um coadjuvante nesse tratamento, né? Então eu acho que com certeza a gente pode fazer muita coisa, mas a hipnose em si eu acho que ela já tem como fazer e o papel dela. Agora, como colocar isso no mercado, como fazer isso valer, mesmo porque tem vários outros interesses associados a isso, mas eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, se a gente pelo menos puder fazer isso com as pessoas que estão do nosso lado, mostrar para elas que existe essa possibilidade, as pessoas, né, vão acabar vendo isso nos hospitais, nos outros lugares e vão falar, nossa, o que é isso que você está fazendo, né? Então, isso aconteceu comigo também, me chamou a atenção. E eu acredito que quem tem um pouquinho de tutano, um pouquinho de mente, né, é capaz de ver que se a coisa não está funcionando do jeito que a gente saiu da escola acreditando que funcionaria, essa é uma ferramenta que transforma muita vida mesmo. Sensacional. Tem mais uma aqui, ó. Dr. Carlos, se a dor é uma forma do corpo de dizer que tem algo errado com o corpo, tirar a dor em determinada situação não pode complicar ainda mais a enfermidade? Sim, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Tá? Quando que a gente tira a dor? A gente tira a dor
Por exemplo, um paciente que chega com uma fratura aguda, que a gente sabe o que está acontecendo, em um paciente que precisa de ser submetido a uma intervenção, isso também pode ser tratado. Agora, pessoas que vêm para você simplesmente porque está com uma dor, principalmente dor de cabeça ou uma dor no peito, é muito importante que a gente vá investigar, que passe por uma avaliação médica antes da gente interferir nessa dor. É claro que pessoas que estão com dores excruciantes, dores muito fortes, a gente pode atuar e falar assim, olha, vamos diminuir sua dor, mas vamos direto para o hospital, porque precisa ser investigado, com certeza. É claro que o nosso sistema biológico, quando a dor é muito forte, quando o problema é muito sério, a hipnose ela não funciona por muito tempo. Ela funciona por um período curto de tempo e, a partir daí, ela começa novamente a aparecer de uma forte intensidade. E a outra coisa que é importante, tirar dor não é o mais importante, porque também, como a pessoa perguntou aí, dor significa se tem alguma coisa errada com o meu corpo. Se tem alguma coisa errada com o meu corpo, a hipnose não deve interferir na dor, ela deve interferir na causa. O que é a causa que está gerando esse desconforto, essa dor? Então é sempre importante a gente ir na causa e não tirar simplesmente a dor. Agora a pergunta do Henrique Torres. Está perguntando aqui. Pergunte ao doutor, a autocura funciona da mesma forma com auto-hipnose ou com auxílio de um hipnoterapeuta? Ou é mais eficaz com auxílio de alguém? Bom, a auto-hipnose é uma ferramenta fantástica, entendeu? Mas eu acredito que se você tem alguma coisa importante a trabalhar, alguma emoção importante a trabalhar, é mais interessante que você vá procurar alguém. Porque a pessoa consegue te guiar no processo, a gente consegue fazer as sacadas que precisam fazer, que de repente você, em transe, como sua mente consciente, ela não está 100% em atividade, você está mais profundo em sonambulismo, ou algum estado alterado de consciência, você não pode não conseguir gerenciar isso muito bem. Mas a partir daí, a partir do momento em que as coisas estão resolvidas, né, para processos de auto-melhora, processos de quebrar crenças e tudo, você pode fazer muito com auto-hipnose, gravando um vídeo, um áudio, e você, em auto-hipnose, trabalhar. Mas eu acho que para doenças e para processos de autocura, inicialmente é importante você ser guiado. Né? Existe uma técnica que a gente chama, né, na Omni, de ultra-high e de ultra-healing, que você é levado para o estado alterado de consciência, em que você lá deixa o teu corpo passar por processos de autocura. Pode acontecer isso realmente, mas eu sempre parto do princípio que se tem um sintoma, tem uma causa, e inicialmente a gente deve buscar essa causa para depois a gente fazer as outras coisas. Isso é uma opinião minha, né? Não, lógico. E uma curiosidade, não sei se está muito dentro do tema, mas eu vou perguntar. É verdade que um feto, a partir dos 3 meses, ele já tem consciência dentro da mãe, e isso pode influenciar a criança, as coisas que ela escuta, capta dentro dela? Não só é verdade, como existem algumas teorias que dizem que isso acontece bem antes. Até antes? Porque com os 3 a 4 meses de idade, teoricamente, você começa a ter uma percepção cerebral. Mas se a gente for partir para um mundo um pouco mais quântico, que está em voga aí hoje, existem teorias, inclusive a microfisioterapia, que como as mulheres nascem com a quantidade de óvulos já determinados, diferente do homem, que produz espermatozoide continuamente, esses óvulos eles demoram de 48 a 72 horas para se maturar, passar do ovócito tipo 1, que é o que a mulher tem, para o ovócito tipo 2, que é aquele que pode ser fecundado. Então, existem algumas teorias que acreditam que esse óvulo já está sofrendo influência do pensamento da mãe, da relação do ambiente com o pai, com a família e etc. e tal. Então, até mesmo a questão do aborto, né? O aborto, acredita-se que é aborto a partir do momento da fecundação, porque acredita-se que a partir da fecundação existe vida. Então, deixando essa questão filosófica e quântica um pouco de lado, a vida inicia a partir da fecundação. E a partir daí, essa criança, de alguma forma, já está conectada às emoções da mãe, já está fazendo downloads de emoções e etc. e tal. Na terapia, geralmente, é muito difícil a gente pegar alguma coisa antes de, sei lá, assim, 2, 3 meses, né? Um pouco mais difícil, mas pode sim. Principalmente crianças que foram crianças surpresas, né? Isso acontece muito. Aquelas crianças indesejadas que, por mais que a mãe ame depois, tem aquele, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Me pegou nessa fase, nesse momento que eu estava estudando. E aqui, gente, quero deixar claro que não existe culpa. Tudo é o que a gente pode fazer. A gente não tem que punir porque a gente pensou isso.
faz parte da nossa evolução pensar. É claro que você engravidar, de repente, de um namorado na escola, ninguém vai receber isso de uma forma, nossa, que maravilha, era isso que eu estava planejando, que eu queria da minha vida. Mas o que a gente chega à conclusão é que realmente existe a possibilidade dessas interferências e, com certeza, isso de alguma forma atua nessa psique do subconsciente dessas crianças. Sim. Tá terminando, eu juro. Fica à vontade. Nós temos o dia todo aqui. O senhor pode contar pra gente um caso de hipnose clínica que te surpreendeu? Então, alguns casos de cura de câncer. Cura de câncer. Eu mostrei um agora, né, um Sim. depoimento em que um rapaz tinha um tumor na perna e passou por 2 cirurgias e na terceira, pelo risco de paralisia, indicaram radioterapia e ele veio até mim e fez sessões de hipnoterapia e a gente simplesmente libertou o corpo dele para simplesmente agir nesse trabalho e o corpo sabe como fazer. Se a gente não nasceu com isso, existe grande possibilidade de que o corpo tenha a solução para isso. Como eu disse na palestra, são quase 3,5 bilhões de anos desde o surgimento da vida no planeta Terra até que a gente pudesse estar aqui hoje como seres pensantes. Então, acho que a natureza sabe muito mais como trabalhar nisso, né? O importante é a gente lembrar que as doenças não são coisas ruins. As doenças são simplesmente uma forma do nosso organismo de tentar aumentar a nossa vida pelo máximo de tempo possível, porque ele sabe como fazer isso, né? Legal. E para finalizar, qual a pergunta que você gostaria que te fizessem e é isso. Bom, a pergunta é sobre a minha palestra, né? Sim. O que vem a ser hipnoterapia médica e qual a possibilidade que isso tem para a melhoria da vida das pessoas que hoje andam tão doentes, né? Eu acho que a resposta para isso é que a hipnoterapia é uma ferramenta fantástica. A hipnoterapia é uma ferramenta que trabalha não só a capacidade de você deixar o seu corpo te autocurar, mas também com modificação das suas perspectivas, das suas crenças, dos seus paradigmas, de você começar a enxergar que a gente é muito mais do que simplesmente aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca e aquilo que a gente enxerga. Eu acho que a hipnoterapia ela é capaz de mostrar pra gente, vocês como fazem palco, veem muito isso, a amnésia de nome, as alucinações positivas e negativas, mostram pra gente que a gente não tem o controle de nada. Realmente a gente não controla nada. E quando a gente quer ficar no controle de alguma coisa na nossa vida, através do sentimento que aquela pessoa seja nossa, é meu marido, é meu filho, e tem que fazer do jeito que eu quero, simplesmente as pessoas estão atendendo às minhas perspectivas e às minhas expectativas da forma como eu vejo o mundo. E é muito mais amplo do que isso. Então essa eu acho que é uma ferramenta que é capaz de transformar muitas pessoas, a humanidade, a forma com que a gente vê as coisas e vê o mundo aí que está um pouco complicado, né? Verdade. E para finalizar, a última perguntinha. Vamos tirar uma selfie? Demorou. Aê, vamos lá, vamos tirar aqui a selfie. Foi agora. É a selfie, momento selfie aqui. Peraí, cadê a câmera que eu perdi? Aí. Vamos lá. A câmera não quer virar, foi. Momento selfie. Valeu, doutor. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez.